vou apresentar a nossa amiga, a doutora Marise Lazzaretti Castro, que vai falar sobre vitamina D. E ela é professora aqui da endócrino, aqui na Unifesp, chefe do setor de doença osteometabólica e do serviço de densitometria óssea, né? Ex-presidente da sociedade. E ela é uma, eu acho, né, posso falar a palavra, que você é uma apaixonada pela vitamina D, quer dizer, ela tem uma linha de pesquisa com vitamina D, e eu acho que ela enriquece muito, quer dizer, nós já tivemos oportunidade de ouvir outras aulas da Marisa, outras discussões, mas eu acho que ela enriquece muito, assim, no momento que nós estamos, com a aula que ela vai dar, né? Então, vou agradecer demais a sua disponibilidade aí, Marise, para poder a gente ir adiante aqui com essa manchete de jornal aí, para a gente brincar um pouquinho, né? Obrigada, Marise. Então, agora o show é teu. Muito obrigada. Eu queria agradecer, então, primeiramente, o convite do Renato, da Cristina, essa apresentação, parabenizar pela iniciativa aí desse curso, e eu preparei uma aula até com certo foco. Eu vou falar um pouco sobre a fisiologia da vitamina D, porque sempre é bom dar uma relembrada, não é uma coisa muito simples, né? Não é uma coisa muito corriqueira, então é bom a gente relembrar um pouquinho da fisiologia, e depois vou dar um enfoque especial até para a parte da Covid, viu, Cristina? Tudo que tem sido falado e tudo que, assim, qual é o fundo atrás disso e o que a gente sabe e o que a gente ainda precisa aprender. E depois fica a critério de vocês falar sobre a parte oftalmológica, né? A aplicação da vitamina D dentro da oftalmo, tá? Então, se vocês também quiserem interromper no meio da apresentação, eu não me importo nem um pouco, se tiver uma dúvida, alguma pergunta, podem ficar à vontade. Eu acho que eu vou fazer como nós temos organizado, que eu vou anotando as perguntas do chat e ao Tá final da bom. tua aula a gente dá uma geral aí nas perguntas e você vai Tá respondendo ótimo. aí na medida do possível, tá bem? Tá, como vocês preferirem. Eu vou compartilhar Obrigada. minha tela. Tá bom, Renato? Tá indo? Parece? Tá sim, tá sim. Só falta pôr no modo... Isso, agora está perfeito. Tá. Deixa eu tirar as fotos. Bom, então, como a Cristina falou, realmente eu sou uma apaixonada pela vitamina D desde de pequena, desde lá do meu mestrado, né, há 30 anos atrás, eu já comecei a estudar a vitamina D na minha tese, e aí foi, né, aí o negócio foi, uma coisa foi puxando a outra, na época em que ainda ninguém usava a vitamina D aqui no Brasil, nem existia vitamina D, nenhum laboratório dosava 25-hidroxivitamina D, e não existia vitamina D nas farmácias para a gente comprar. Então, eu sou dessa época ainda. Tá? Então, muita coisa mudou. E eu vou falar, então, um pouquinho para vocês sobre a fisiologia, né? Como eu falei no início. Então, em princípio, a vitamina D está relacionada ao metabolismo do cálcio, à saúde óssea, né? E com razão, porque realmente ela tem um papel muito importante, muito relevante na homeostase do cálcio, na homeostase mineral, né? Então, a vitamina D, então o cálcio, né, especialmente dietético, entra no intestino delgado e lá ao redor do jejuno, a vitamina D é que faz com que esse cálcio seja absorvido através do transporte ativo do cálcio no intestino, tá? Uma boa parte desse cálcio se perde nas fezes, mas um percentual do cálcio alimentar é aproveitado, né? É necessário justamente para manter a nossa homeostase do cálcio no sangue, no osso, né? Que faz justamente esse equilíbrio entre sangue e osso. O cálcio ele está sempre entrando e saindo do osso, e o rim tem um papel fundamental também na regulação do cálcio, no sentido de excretar o cálcio pela urina, tá? O grande hormônio que também regula os níveis de cálcio no sangue é o paratormônio,
E a vitamina D e o paratormônio estão sempre intimamente relacionados, é importante que a gente saiba disso. O osso funciona como nosso grande reservatório de cálcio, e como eu falei para vocês, ele é a fonte também de cálcio no sangue, assim como ele também recebe o cálcio do sangue, né? E a vitamina D, a história da vitamina D começa, a sua relevância começa lá na época da Revolução Industrial, né? Quando as grandes sociedades, as grandes comunidades passaram a sair da zona rural e se aglomerar nas zonas urbanas, nas grandes cidades. E aí, especialmente na Europa, né, nos países mais do norte europeu, começou a se ter uma deficiência crônica de vitamina D e o raquitismo passou a ser endêmico. O raquitismo é uma consequência da deficiência grave de vitamina D. E aqui vocês podem ver, então, nessas duas fotos, né, que é nítida as alterações raquíticas aqui nessa família, né, de mulheres, as mulheres especialmente mais afetadas, mas o menino também tem uma perninha aqui torta, né? E aqui na Escócia, no Jardim da Infância, nessa foto em que a gente vê essas perninhas todas tortas, e realmente o raquitismo aqui atingiu os níveis endêmicos nessa região, por falta de exposição solar e também por um quadro desnutricional associado, né, uma deficiência nutricional, especialmente deficiência de leite, deficiência de alimentos ricos em cálcio. E foi nessa época que a vitamina D foi descoberta, né? Então, foi lá em 1922, faz 100 anos que a vitamina D foi descoberta, se observou que o óleo de fígado de bacalhau curava o raquitismo, ao mesmo tempo que se observou que o sol, a exposição solar, prevenia e curava o raquitismo. Foi mais ou menos na mesma época, e na época em que se batizou todas as vitaminas, né? Foi nesse começo do século passado que foram descobertas as vitaminas, foram isoladas quimicamente. Então, seguindo o abecedário, chegou aqui na época da vitamina D, então ela foi denominada de D porque já tinha sido descoberta a B e a C. Só que, na verdade, depois a gente soube que não é propriamente uma vitamina por definição, porque a vitamina, por definição, ela não é produzida no nosso organismo, mas a fisiologia da vitamina D depois mostrou que a gente é capaz de produzir a vitamina D no nosso corpo. Aliás, a nossa principal fonte de vitamina D é a nossa produção endógena, só que depende de um fator externo, que é o sol, né? É o raio ultravioleta. O VB, atingindo a nossa pele, faz a transformação do 7-deidrocolesterol na pré-vitamina D inicialmente, e depois se estabiliza na vitamina D3, que é também chamada de colecalciferol. Tá? Então, a vitamina D3 é a vitamina de origem animal e é sinônimo de colecalciferol. Tá? Essa reação acontece na nossa pele e é a nossa principal fonte de vitamina D, porque o alimento é bastante pobre em vitaminas. As fontes alimentares não devem ser consideradas como fonte de vitamina D aqui no nosso país, tá? Em outros países talvez seja, até porque eles consomem muito mais peixes e porque também os alimentos são fortificados com vitamina D, especialmente Finlândia, os países nórdicos, onde a escassez de sol realmente obriga que eles façam essa suplementação, essa fortificação alimentar. E, como vocês podem imaginar, né, como nós dependemos do sol, existem vários fatores que podem interferir nessa síntese de vitamina D na nossa pele. Então, a quantidade de ultravioleta que chega à superfície solar é fundamental. Então, isso varia com a hora do dia, especialmente com a latitude, estação do ano, a camada de ozônio e a presença de nebulosidade ou poluição. Né? Tudo isso pode aumentar ou diminuir a camada de ozônio
e a nebulosidade diminuem a quantidade do UVB que chega à Terra, e a hora do dia, obviamente, a hora do dia em que a gente tem um sol mais produtivo, através dos seus raios, é no meio do dia, né? E no verão, são os momentos em que a gente tem aí uma maior quantidade de UVB. E, obviamente, nas latitudes mais próximas do Equador, nós temos uma produção mais estável de vitamina D ao longo do ano, e à medida que a gente se afasta do Equador, por exemplo, São Paulo, a gente já passa a ter uma sazonalidade na produção de vitamina D, porque durante o inverno, essa produção é menos eficaz. Além disso, tem as variantes, né, os interferentes inerentes ao próprio indivíduo. Então, a idade dele, né, à medida que a gente vai ficando mais velho, essa eficácia, essa eficiência na síntese cutânea diminui muito. Então, uma criancinha produz vitamina D com muito mais facilidade do que um idoso, na pele, se expondo à mesma quantidade de UVB, tá? Então, a idade já é um fator que limita a produção da vitamina D. A cor da pele, porque a melanina é um filtro solar, né? Então ela realmente bloqueia a passagem do UVB pela pele. Então, peles mais escuras precisam de maior exposição solar do que peles mais clarinhas, tá? A superfície de corpo exposta, então, se eu for me expor ao sol, mas de roupa, obviamente eu não vou produzir vitamina D, o sol tem que bater direto na pele, tá? E a presença, então, de barreiras, como as roupas, como o vidro e como os próprios filtros solares, que têm a finalidade de bloquear o UVB, né? UVA e UVB. Então, porque o UVA, ele é o mais danoso do que o UVB, ele consegue penetrar mais profundamente na pele, mas o UVB também pode causar dano à pele. Então, os filtros, eles justamente bloqueiam tanto o UVB como o UVA, tá? E eles bloqueiam, consequentemente, a síntese da vitamina D. Então, quando a gente pergunta quanto tempo eu tenho que ficar no sol para produzir vitamina D, é uma resposta sempre muito complexa. A gente generaliza, falando, olha, 10 a 15 minutos por dia no sol forte seria o suficiente para produzir vitamina D, mas tem uma série de fatores. Esse site é um site interessante para vocês visitarem, é um site da Noruega, que foi desenvolvido por uma agência de climatologia, né, que calcula quanto tempo você tem que expor ao sol para produzir 1.000 unidades de vitamina D. Aí ele vai perguntar o mês e o dia do ano, a latitude e a longitude, a cor da sua pele, a hora do dia, a percentual de exposição do corpo, que vai estar exposta ao sol, as condições atmosféricas, né, se está nublado, se não está nublado, a camada de ozônio, a superfície em que você se encontra, se é uma superfície, se é uma floresta, se é uma praia, isso pode ter reflexo do sol, dos raios ultravioleta, né? Então, existe uma série aí de perguntas que você tem que levar em consideração para dizer quanto tempo você tem que ficar no sol para produzir vitamina D, tá? E aqui tem esse aplicativo, que é o D-Minder, que você pode, a hora que você for tomar sol, você ativa esse aplicativo e ele vai te dar, até o final da exposição, quanto você produziu de vitamina D. Então, também é interessante que a gente pode imaginar, e você pode fazer umas experiências e ver quanto que você produz de vitamina D, se expondo 10 minutos, 15 minutos. Aqui ele pergunta também todas as características, né? Ele leva em consideração a sua localização, a época do ano, a data e a cor da sua pele, tá? Que é um ponto importante. Agora, nessas perguntas, falta uma coisa fundamental, que é a idade, né? Então, nesse site da Noruega, ele não pergunta a idade da pessoa, e a idade é muito importante também. Quanto mais velho, a gente produz menos vitamina D para a mesma exposição solar de um jovem, tá? Então, aqui a gente mostra, olha, esse trabalho foi feito com jovens e com idosos. E a gente vê que o idoso produz cerca de 1/3
do que o jovem produz para a mesma exposição solar, tá? E como é que funciona essa ativação da vitamina D? Porque essa vitamina D que a gente produz na pele, ela não é ativa ainda, né? Ela ainda é um pré-hormônio, na verdade. Ela vai precisar passar por alguns passos metabólicos para se tornar ativa, tá? Então, isso é importante que a gente sempre lembre, né? A primeira passagem acontece no fígado. Então, essa vitamina D que é produzida na pele, você vê que é uma substância, a gente chama de lipossolúvel, né? Um esteroide, né? E ela circula carregada por uma proteína específica, que é a DBP, a vitamina D Binding Protein. E ela circula carregada, ela é carregada por essa proteína, e já na primeira passagem pelo fígado, ela recebe a 25-hidroxilação, então, uma hidroxila aqui na posição 25, né? Através dessa enzima 25-hidroxilase, que é uma enzima do citocromo, que é chamada de CYP27A1. Esse passo não tem nenhuma regulação, não tem nenhum controle. Tudo que é produzido na pele ou que é ingerido como suplemento de vitamina D, passa no fígado e recebe a 25-hidroxilação. Então, esse é o grande pool de vitamina D que a gente tem circulante, tá? Que é o também chamado de calcidiol. É 25-hidroxivitamina D ou calcidiol. E é o que a gente dosa no sangue quando a gente quer avaliar o status de vitamina D de um indivíduo, tá? Então, aqui a gente vê que são 2 hidroxilas, né? Por isso que é calcidiol. Só que essa molécula também não é ativa ainda. Ela é o grande reservatório que a gente tem de vitamina D, mas para ela se tornar ativa, ela vai ter que, no rim, receber a terceira hidroxila, né? Aqui na posição 1. E aqui, esse passo é muito bem regulado. Essa enzima, 1-alfa-hidroxilase, que também é chamada de citocromo CYP27B1, é rigorosamente controlado, tá? E essa molécula, então, se chama 1,25-dihidroxivitamina D ou calcitriol. E o calcitriol a gente tem na farmácia, né, para comprar, tá? Mas a gente não usa para suplementar nenhum indivíduo com calcitriol, porque ele é extremamente poderoso, ele pode levar à hipercalcemia, então a gente prefere que o nosso organismo produza a quantidade de calcitriol que ela necessita, tá? E como eu estava falando para vocês, no rim, essa 1-alfa-hidroxilase é extremamente bem controlada, ela é estimulada pelo paratormônio, hormônio da paratiroide, e ela é inibida pelo próprio calcitriol e pelo FGF23, que é uma fosfatonina, um hormônio que é produzido nos ossos e que regula a excreção de fósforo. O FGF inibe a 1-alfa-hidroxilase, tá? Então, justamente esse calcitriol ou a 1,25-dihidroxivitamina D também circula no sangue, mas a gente raramente dosa a 1,25, né? Só em algumas situações muito específicas que a gente dosa. E ela circula na ordem de picogramas por ml, tá? Ela circula numa concentração 1000 vezes menor do que a 25-hidroxivitamina D, que circula na ordem de nanogramas por ml. E ela realmente é esse hormônio, né? Na verdade, o calcitriol é considerado um hormônio, é um hormônio extremamente poderoso, tá? Por isso que ele mesmo regula a sua síntese, para evitar o excesso do calcitriol. E ele que vai ter as ações específicas no intestino, aumentando a absorção intestinal do cálcio, e no osso, também aumentando a reabsorção, o remanejamento do cálcio do osso. E é importante entender, então, essa relação íntima entre paratiroide e vitamina D, tá? Isso começa lá através do cálcio plasmático, o cálcio caindo no sangue, imediatamente as paratiroides liberam o paratormônio, que vai lá no osso e no rim, né? No osso aumentar a reabsorção óssea, reabsorção do cálcio, vai tirar cálcio
do nosso grande reservatório, que é o osso, e no rim ele vai aumentar a reabsorção tubular do cálcio, tá? E, por sua vez, vai também induzir a ativação da vitamina D, que vai no intestino aumentar a absorção intestinal do cálcio, tá? Então, o PTH vai aumentar o cálcio plasmático através dessas 3 medidas, que inclui a ativação da vitamina D. E a ativação da vitamina D, por sua vez, vai lá nas paratiroides, também vai inibir a síntese do PTH, tá? Com isso, então, com essas medidas do paratormônio, o cálcio plasmático se equilibra, volta aos parâmetros de normalidade e todo esse mecanismo entra em repouso. E é importante lembrar, então, que na ausência da vitamina D, só o transporte passivo de cálcio no intestino acontece, que é responsável por 10 a 15% só do cálcio intestinal absorvido. Então, 85 a 95% do cálcio absorvido no intestino é dependente da presença da vitamina D ativa do calcitriol lá no intestino, tá? E, como vocês podem ver, então, a relação entre PTH e vitamina D está presente sempre. E aqui a gente vê que, à medida que cai a vitamina D, o PTH sobe no sangue. Tá? Então, eles são inversamente relacionados. Quando a vitamina D está boa, a concentração está boa, os níveis de paratormônio são mais baixos. Tá? Isso aqui, né, a deficiência de vitamina D, então, induzindo o aumento do paratormônio, é entendida como um hiperparatiroidismo secundário. Então, é um hiperpara secundário à deficiência de vitamina D. Tá? É importante a gente sempre levar isso em consideração, né? Porque a gente sabe que o paratormônio, ele não é um hormônio muito amigável para o osso, ele aumenta a reabsorção óssea, né? Então, por exemplo, na minha especialidade, que justamente tenta proteger o osso, tratar a osteoporose, o estado do hiperpara secundário não é desejável. E aqui nesse trabalho mostra exatamente isso, né? Então, à medida que a vitamina D cai nesse estudo, que avaliou mais de 7.400 mulheres, né? À medida que a vitamina D cai no sangue, o paratormônio se eleva. Por outro lado, aqui vocês veem que à medida que a vitamina D cai, a densidade mineral óssea também cai, né? Então, a vitamina D baixa é prejudicial para a massa óssea, né? Muito provavelmente por conta desse aumento desse paratormônio. Então, a gente sempre que vai tratar a osteoporose, a gente primeiro tem que assegurar a suficiência da vitamina D, justamente para evitar o hiperpara secundário, para ter uma boa resposta ao tratamento, tá? Mas eu não vou me alongar mais na parte das ações clássicas da vitamina D, que são as ações sobre a homeostase mineral e sobre a saúde óssea. Eu queria falar um pouco hoje com vocês sobre os possíveis efeitos da vitamina D sobre o sistema imune, que é, como a Cristina falou, um assunto muito quente atualmente, né? Que a gente ouve muita coisa certa, mas também muita bobagem a respeito disso. É importante que a gente tenha isso claro. Então, aqui resume tudo o que eu falei para vocês, né? Produção da vitamina D é a partir do precursor, que é o 7-deidrocolesterol, exposto ao sol, vai se transformar lá na vitamina D3, né? Que é o colecalciferol. No fígado, ela vai se transformar na 25-hidroxivitamina D, e no rim vai se transformar na vitamina D ativa, que é o calcitriol, que é considerado um hormônio, porque ele vai para a circulação, né, ele é produzido no rim, cai na circulação e vai ter a sua ação em outros órgãos à distância. Isso e através de receptores específicos. Isso é a definição de hormônio, por isso que ele é considerado um hormônio, tá? Agora, o que a gente sabe hoje, né? Que essa enzima, 1-alfa-hidroxilase, que transforma a 25 na vitamina D ativa, ela está presente no rim e é responsável pelas ações endócrinas do calcitriol, tá?
mas ela também foi encontrada em vários outros tecidos, que seria, por exemplo, na próstata, na placenta, na mama, no intestino grosso, nas células do sistema imune, nas células beta do pâncreas, na pele e na própria paratiroide, tá? E aí, o que acontece? Existe uma produção, então, local de calcitriol, da vitamina D ativa, mas para ações parácrinas e autócrinas, né? Então, a vitamina D ativa produzida nesse tecido, ela tem ação local, para inibir a proliferação celular, estimular a diferenciação celular, na regulação imunológica e na síntese hormonal. E é importante que, como eu falei para vocês aqui, ó, esse passo no rim é extremamente bem controlado pelo paratormônio, pelo FGF23 e pelo próprio calcitriol, mas nesses outros tecidos, os reguladores são muito diferentes, né? Não são os mesmos reguladores. Ela é substrato dependente e sofre ações de substâncias de reguladores locais, tá? Além disso, como eu falei para vocês, a vitamina D atua através de um receptor específico, um receptor da vitamina D, que é o VDR, que fica dentro das células, né? Todo o hormônio esteroide, como é a vitamina D, como são os hormônios sexuais, como são os glicocorticoides, eles entram dentro das células, são moléculas bem pequenininhas, lipossolúveis, eles entram dentro da célula e o receptor é intracelular. E aí a gente já sabe que nesses tecidos clássicos, no intestino, no osso, no rim e nas paratiroides, nós temos receptores lá da vitamina D. Mas esses receptores foram também localizados em outros tecidos que a gente considera como não clássicos, que são aqui basicamente, né, as células do sistema imune, os linfócitos, os macrófagos, mas também no pulmão e em vários outros tecidos, sugerindo que ela deve ter ação também nesses outros tecidos, tá? E esse é o subsídio a partir do qual vários estudos vêm sendo feitos em relação às ações que a gente chama de extraesqueléticas da vitamina D ou ações não clássicas da vitamina D, tá? E em relação à COVID, o que nós temos, né, em relação vitamina D e COVID? Então, a COVID, né, que é a infecção pelo SARS-CoV-2, é uma síndrome respiratória aguda grave, causada pelo coronavírus, que foi descrita em dezembro de 2019 em Wuhan, na China, tá? Em 30 de janeiro, a Organização Mundial já declara estado de emergência em saúde pública. Em 11 de março, pelo crescimento exponencial já em diversos países, né, continentes, inclusive já aqui no Brasil, a Organização Mundial declara tratar-se de uma pandemia e começa esse pandemônio que a gente vive até hoje, né? Em abril já tinha mais de 2 milhões de casos, quer dizer, um mês depois de ser declarada pandemia, mais de 126 mil mortes haviam sido identificadas, hoje já esse número já supera muito, né, as expectativas, né? E já naquele início já se observava que a mortalidade estava fortemente associada a algumas condições clínicas como idade avançada, etnia, né, as etnias, especialmente os afrodescendentes, a obesidade, o diabetes e a hipertensão, que são os mesmos grupos de risco para a deficiência de vitamina D, tá? E aí começaram a surgir alguns estudos justamente tentando associar a deficiência de vitamina D a maior risco de infecção e a maior gravidade da doença. Então, lá na Europa, né, esse estudo, olha, avaliou a média, os níveis médios de vitamina D em países contra a mortalidade. Ele observou, então, uma correlação negativa, né? Então, quanto maior a média de vitamina D do país, menor era o risco de ter vitamina D, de mortalidade por Covid, e aqui, ao contrário, não a mortalidade, mas o risco de infecção por Covid, tá?
Então, isso saiu lá em abril do ano passado, já logo que a epidemia começou lá na Europa, né? E esse outro trabalho também foi publicado em maio do ano passado, né? Observou que indivíduos que tinham PCR positivo tinham concentrações mais baixas de vitamina D do que aqueles que tinham o PCR negativo. Tá? Então, mais um dado falando que, mostrando essa associação entre níveis plasmáticos de vitamina D e gravidade ou até risco de infecção por COVID. Mas aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande na interpretação desses resultados, que são resultados de associação, né? Porque a gente não sabe o que vem primeiro, o ovo ou a galinha. Como a vitamina D é extremamente dependente, não sei do que está saindo esses riscos vermelhos, não sei se vocês estão vendo isso também, mas não fui eu que pus, não, não sei como é que surgiu isso. Mas esses estudos de associação, eles não determinam causalidade, tá? Como a vitamina D depende da exposição solar, ela está intimamente também relacionada a indivíduos que se expõem ao sol, né? Então, que tem uma vida muito mais saudável. Então, ela sempre existe essa crítica para os estudos de associação com vitamina D. Ela pode ser um fenômeno paralelo, baseado na exposição solar, então, a gente tem que ter muito cuidado para não tirar conclusões precipitadas, né? E nos últimos anos, um grande número de doenças vêm sendo associadas à deficiência de vitamina D. E aí a gente sempre fala, olha, uma associação não significa causa e consequência. Para que a gente determine isso, nós precisaríamos de estudos randomizados, né, de intervenção, dando vitamina D contra placebo em estudos prospectivos. Isso não é tão simples de fazer, mas existe alguns relatos disso. E aqui tentando também fazer um paralelo entre vitamina D e resposta imunológica, vocês sabem que lá no começo do século passado, né, lá no começo do século XIX, ou mesmo ainda no começo do século XX, a tuberculose era tratada em sanatórios que ficavam em regiões de montanha e os pacientes eram expostos ao sol, porque eles perceberam que o sol melhorava a resposta imunológica ao bacilo da tuberculose, que até então não existia antibiótico, que era um drama, muita gente morria de tuberculose naquela época, mas esse livro aqui até falava da cura pelo sol, né? E aqui a gente vê as crianças e as mulheres sendo expostas ao sol, que eram pessoas com tuberculose. Tá? Será que isso tem algum fundo de verdade? Esse trabalho que foi publicado em 2006 conseguiu mostrar de uma forma muito elegante, é um trabalho que foi publicado na Science, que o bacilo da tuberculose era capaz de induzir a produção de vitamina D ativa pelos macrófagos estimulados pelo lipopolissacáride do bacilo da tuberculose, né? Que esses macrófagos e monócitos estimulados pelo bacilo, eles tinham a capacidade de induzir no macrófago e monócito a produção da enzima 1-alfa-hidroxilase e do receptor da vitamina D, como vocês veem aqui embaixo, ó, o VDR, né, estimulado pelos monócitos e macrófagos, e a enzima 1-alfa-hidroxilase, que é essa CYP27B1. Então, esses macrófagos sensibilizados pelo lipopolissacáride do bacilo da tuberculose eram capazes de produzir todo o armamental necessário para que a vitamina D fosse ativada dentro dos macrófagos. E depois, continuando esse trabalho, eles mostraram que, então, esses macrófagos ativados, quando expostos à vitamina D, produziam a catelicidina, que é uma substância bactericida usada na resposta inata, né, aos micro-organismos, justamente para levar
é uma substância, um antibiótico, né? Que é produzido pelos macrófagos, tá? Então, mais uma vez, aqui mostrando que essas células, quando expostas ao bacilo da tuberculose e quando você adiciona a 25-hidroxivitamina D ao meio de cultura, a célula é capaz de produzir o VDR, um alfa-hidroxilase, ativar, produzir a 1,25 localmente, e essa 1,25 induzir a produção da catelicidina, né? Então, conseguiu aqui explicar lá aquela história de expor os pacientes ao sol, porque realmente eles melhoram a resposta imunológica ao bacilo da tuberculose, especialmente nesse caso, tá? Mas vários outros estudos foram feitos depois, até com a própria síndrome gripal, né, o influenza. Então, eles mostram que lá na Europa, por exemplo, a influenza, as epidemias de influenza acontecem durante o inverno e praticamente desaparecem no verão, né? Então, mais um dado que se associava a uma possível ação da vitamina D. E nesse trabalho aqui, nessa revisão que eu tive o prazer de também participar, a gente realmente faz uma grande revisão da literatura, e aí, então, a gente observa, né, que a vitamina D é importante para a imunidade, tanto inata quanto adaptativa. As células do sistema imunológico possuem o instrumental para produzir vitamina D ativa, né, a alfa-hidroxilase, assim como o seu receptor. A enzima, esta enzima é controlada por moduladores imunológicos, né, e não pelo sistema endocrinológico tradicional, que a gente vê no rim, que é o cálcio, paratormônio, FGF, não. Nas células, ela tem estímulos próprios, até a própria bactéria, a lipopolissaccáride da bactéria, é um fator estimulador dessa produção. E a sua sinalização é feita através de receptores de reconhecimento de padrões, que são os Toll-like receptors, né, que são vanguardas na resposta da imune inata de ameaça a patógenos. Além disso, né, o VDR também está presente nos linfócitos, e a 1,25 inibe a proliferação e ativação das células T associadas à inflamação e aumenta os efeitos supressivos das células Treg. Então, existe também um papel da vitamina D em diminuir a inflamação e a autoimunidade, né? Então, se a gente juntar isso, a gente vai ver que na COVID, a vitamina D pode ter aí um papel importante. Aqui mostrando um exemplo, né, do macrófago, que está lá, e das células dendríticas, que são as células de apresentação lá dos antígenos, e a capacidade dessas células de produzir dentro delas a vitamina D ativa. E um exemplo disso, talvez vocês não vejam porque vocês estão na oftalmo, mas uma das causas de hipercalcemia que a gente tem, né, nos nossos pacientes é a sarcoidose ou a própria tuberculose, são as granulomatoses, exatamente por excesso de produção de vitamina D ativa por esses macrófagos, né? Mostrando que realmente essa produção é relevante. E aqui ao lado a gente vê o papel da vitamina D na imunidade adaptativa, especialmente reduzindo a produção de imunoglobulinas e reduzindo a produção de citocinas. Então, tentando diminuir a resposta inflamatória na imunidade adaptativa, tá? Além disso, existe essa meta-análise muito bem feita, uma meta-análise com dados individuais de 25 estudos randomizados, controlados por placebo, que usaram como intervenção a vitamina D, né? E avaliaram infecções respiratórias agudas. Esse trabalho foi publicado lá antes da pandemia, né? Foi publicado em 2017 e foi revisto em 2019. E foram mais de 10 mil pacientes que foram agrupados com dados individuais, esses autores conseguiram os dados individuais de todas essas estudos randomizados,
E aí, o que eles observaram? Que a vitamina D reduz o risco de infecções respiratórias em 12%. Então, a suplementação da vitamina D, nada estratosférico, era suplementação com doses habituais de vitamina D, foram capazes de reduzir o risco de infecções respiratórias agudas em 12%. E o maior efeito protetor foi observado em indivíduos com concentrações muito baixas de vitamina D. Então, aqueles que tinham concentrações de 25 abaixo de 10 nanogramas, né, e receberam vitamina D, tiveram uma redução em 70% do risco de infecções respiratórias agudas. E olha, aqui é importante lembrar, ressaltar que as doses em bolos não foram protetoras, tá? Só as doses diárias ou semanais de vitamina D que levaram a uma redução de 70% comparado com placebo, né, do risco de infecções respiratórias agudas, que é o que a COVID, né, a SARS-CoV se trata, né, uma infecção respiratória aguda, tá? Então, isso gerou uma série de publicações associando vitamina D com COVID, essa foi uma das que eu participei, tá aqui, com esse grupo, que é um grupo de estudiosos da vitamina D, que foi publicado no European Journal o ano passado, né, em que a gente faz lá uma grande revisão também sobre o papel da vitamina D na imunidade, né, inata e adaptativa, né, mostrando também várias outras ações da vitamina D ativa, né, aqui no caso, reduzindo a viabilidade das bactérias dentro dos macrófagos, né, induzindo a produção da catelicidina e da beta-defensina, que são duas substâncias bactericidas, né, além de estimular a produção de citocinas antivirais e quimiocinas para recrutamento de células inflamatórias, e o calcitriol ainda inibe a hepcidina, que reduz o ferro intracelular, que é importante para o metabolismo das bactérias. Então, tem várias maneiras pelas quais a vitamina D interfere na resposta imunológica, e a maioria desses trabalhos, obviamente, foram feitos in vitro ou em animais de experimentação, tá? E aí começaram a surgir os estudos de intervenção na COVID, justamente para tentar avaliar essa hipótese, né, de que a suplementação da vitamina D poderia melhorar o prognóstico da COVID. Esse trabalho foi feito na Espanha, e aqui, olha, eu queria chamar a atenção para vocês de um aspecto. Eles não deram o colecalciferol para os indivíduos, não deram a vitamina D3, eles deram diretamente o calcifediol, que é a 25-hidroxivitamina D, que nós não temos aqui no Brasil, mas lá na Europa eles têm isso para suplementar, né? Então já passa, suprime uma das etapas da hidroxilação, que é a 25-hidroxilação, que acontece no fígado, e eles utilizaram doses altas da vitamina D. Foi um estudo pequeno, né? Tem que ressaltar aqui que é um estudo muito pequeno, com 76 pacientes que estavam internados com quadro respiratório, nesse hospital Centro Único, lá em Córdoba, na Espanha, que receberam, então, o protocolo padrão com a hidroxicloroquina e a azitromicina. Você vê que isso não é nenhuma prerrogativa só do brasileiro, o mundo inteiro estava usando a hidroxicloroquina e a azitromicina, no momento, até então não tinha outra coisa para fazer. Usavam o calcifediol, né, numa dose grande, que é a 25-hidroxivitamina D, ou placebo, tá? E o que eles observaram? Eles observaram, o resultado foi realmente surpreendente, mas é um grupo muito pequeno, realmente, 26 indivíduos que tomaram placebo e 50 que tomaram o calcifediol. O que eles observaram foi que o grupo que tomou o calcifediol, praticamente ninguém teve que ir para a UTI, né? Ninguém foi internado na UTI, o que não pode se dizer do grupo que recebeu placebo. Então, a diferença foi altamente significante, mas, obviamente, com as restrições, devidas restrições, é um estudo pequeno, mas ele foi um estudo piloto que desencadeou um estudo multicêntrico que está sendo
conduzido agora na Espanha, em vários outros centros, né, e que nós estamos aguardando aqui, ansiosos, o resultado. Se for esse resultado mesmo, é impressionante, né? Mas, por outro lado, né, nem tudo são flores. Esse estudo que foi feito aqui no Brasil, foi publicado no JAMA, agora, faz um mês ou um mês e pouco, ele foi o pessoal lá do Hospital das Clínicas, da USP, que fez. É um estudo também multicêntrico, randomizado, duplo cego, controlado com placebo, né? Que foi feito lá no Hospital das Clínicas e no Hospital do Ibirapuera, na época que tinha lá o hospital de campanha. Então, eles incluíram indivíduos que tinham COVID, com PCR positivo, e que tinham um quadro pulmonar, tá? E haviam sido internados com sintomas gripais e respiratórios, tá? Não tinha ou outros fatores de risco, né? Aí, o que eles fizeram? Eles utilizaram placebo ou deram uma dose única em bolos de 200.000 unidades de vitamina D, dissolvida em óleo de amendoim, e foram observar os desfechos posteriores. Que o primário foi dias de internação. Eles queriam ver se, pelo menos, se com a vitamina D conseguia reduzir o número de dias de internação. E os desfechos secundários eram morte, necessidade de UTI, ventilação mecânica e os outros parâmetros metabólicos aí. E o que eles observaram foi que não houve nenhuma diferença em termos de dias de internação, né, no hospital, entre os dois grupos, o que recebeu a vitamina D e o que recebeu placebo, tá? E nem naqueles que tinham, quando separados por deficiência de vitamina D, aqueles que tinham vitamina D abaixo de 20 nanogramas por ml, tá? Aqui, se vocês olharem, também tem a mesma, a descrição dos outcomes secundários, né? Que é mortalidade, admissão na unidade de terapia intensiva e a necessidade de ventilação mecânica realmente não foi diferente entre, aqui quase, né? Se a gente for forçar um pouquinho, teve menos pacientes que precisaram de ventilação mecânica do que no grupo que recebeu a vitamina D, do que no grupo que recebeu placebo, mas não atingiu a significância, e então, claro que tem restrições, né? O N era pequeno, se vocês olharem aqui, o N também era pequeno, mas, de qualquer forma, a gente já sabe que usar 200.000 unidades no momento que o paciente está internado, aparentemente, parece que não teve nenhuma repercussão sobre o prognóstico da vitamina D. Mas, como eu disse para vocês, vários outros clinical trials estão em andamento, né? Aqui, pelo menos, eu vi até esse momento que eu fiz esse levantamento, tinham 9 estudos sendo conduzidos. Eu acho até que aquele estudo lá da Espanha está aqui, é um desses, não sei qual, mas é um desses daqui. E a gente tem que... aqui, ó, esse daqui, que é na Espanha, com o calcifediol. Os outros provavelmente vão usar a própria vitamina D, né? E aí, então, gente, a mensagem que fica sobre a vitamina D e COVID. As células do sistema imunológico possuem todo o maquinário para produzir a vitamina D ativa, né? A partir da 25-hidroxivitamina D circulante. O calcitriol modula a resposta imune inata e adaptativa. A vitamina D reduz o número de infecções respiratórias agudas virais em 12%. Em indivíduos com deficiência grave, reduzem até 70% o risco de infecções virais, comparado com placebo. Diversos estudos europeus e americanos constataram deficiência de vitamina D associada a um maior risco de infecção e a pior desfecho da COVID. Estudos randomizados e prospectivos de intervenção estão em andamento para avaliar os benefícios da suplementação sobre a resposta imune, tá? Mas a gente sabe também que o isolamento social pode agravar a deficiência de vitamina D, os indivíduos ficam mais dentro das suas casas, especialmente os idosos, os doentes, especialmente o grupo de risco para deficiência, para COVID.
Em vista da falta de uma alternativa de tratamento específico, é altamente recomendável garantir que o sistema imunológico esteja competente das várias maneiras que a gente sabe fazer isso, né? E, portanto, é importante garantir que a população de risco esteja com níveis adequados de vitamina D, tá? E as concentrações recomendadas devem ser mantidas entre 20 e 60 nanogramas por ml, que é a faixa aí fisiológica, né, que a gente considera normal, tá? E também a gente deve poder dosar 25-hidroxivitamina D, a gente deve dosar para os grupos de risco, né? Então, a sua medida no sangue não deve ser universal, até porque houve um número monstruoso de pedidos de dosagem de 25-hidroxivitamina D de alguns anos para cá, até porque se discute muito vitamina D, às vezes acha-se que ela é a panaceia que cura um monte de doença. Então, houve um boom enorme de pedidos de vitamina D, a ponto das empresas, né, de saúde reclamarem. E aí, a Sociedade Brasileira de Endócrino, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, nós fizemos, então, um documento em que a gente coloca lá quais seriam as indicações, quais seriam os públicos, as pessoas, os pacientes, nas quais a dosagem da 25-hidroxivitamina D estaria indicada. E aqui a gente põe quais seriam esses grupos, né? Então, aqui eu queria só chamar a atenção para vocês, olha, que os idosos, os indivíduos de pele escura, os obesos, seriam os grupos em que a gente deve dosar a vitamina D, porque o obeso, ele tem vitamina D mais baixa, tá? Além de todas essas outras situações, as doenças crônicas, né? Os indivíduos que têm estados inflamatórios, má absorção, são todos grupos de risco para deficiência. Então, nesse grupo de risco, vale a pena a gente dosar a vitamina D, mas não se recomenda a dosagem universal, tá? E o que fazer com o indivíduo, por exemplo, quando você dosa a vitamina D e vem com uma concentração de 25-hidroxivitamina D abaixo de 20? A gente recomenda que se faça uma dose de ataque, né, que seria 7.000 por dia, ou 50.000 unidades por semana, por 6 a 8 semanas, né, até atingir os níveis que a gente deseja. E depois partir-se para a dose de manutenção. Ou se a vitamina D já vier acima de 20, você só vai recomendar a dose de manutenção, sabendo que agora está chegando o inverno e é o momento em que as concentrações costumam cair, né, para todo mundo. Tá? Aí cai para todo mundo mesmo, porque o sol é pouco eficiente, especialmente aqui em São Paulo, para produzir vitamina D. E as doses recomendadas, gente, não tem nada de mega dose de vitamina D. Não existe, até agora, nenhuma evidência, né, publicada de que as megadoses sejam melhores do que as doses habituais de reposição de vitamina D. Porque a vitamina D pode intoxicar, né? É uma coisa que a gente tem sempre que reforçar, porque alguns colegas desconhecem que a vitamina D pode levar a uma intoxicação. E o que é a intoxicação por vitamina D? É um quadro de hipercalcemia. A hipercalcemia leva a um quadro de inapetência, anorexia, náuseas, vômitos, desidratação intensa com poliúria, insuficiência renal aguda, e pode levar a distúrbios de comportamento e até chegar ao coma hipercalcêmico. E essa intoxicação por vitamina D é muito longa, porque a vitamina D se deposita no tecido adiposo. A meia-vida é de 21 dias. Então, uma intoxicação por vitamina D leva meses para ser resolvida. Então, é importante sempre ressaltar que as megadoses podem levar à intoxicação por vitamina D. A gente não recomenda megadoses, tá? Então, lembrar que os obesos e os desabsortivos podem necessitar de doses maiores, aí a gente vai titulando a dose de acordo com o nível plasmático. As doses diárias máximas não precisam superar 4.000 unidades por dia, a não ser em casos especiais, por exemplo,
nos desabsortivos, aqueles que não absorvem bem a vitamina D. E os riscos de intoxicação aparecem, começam a surgir quando a 25-hidroxivitamina D supera 100 nanogramas por ml. Aí, quando está acima de 100, você já tem que tomar cuidado, tomar algumas medidas de precaução para evitar a intoxicação por vitamina D, tá? Então, fico aqui agora à disposição de vocês, né? E espero aí que vocês tenham aproveitado essa apresentação. Eu vou descompartilhar aqui. Muito, 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 muito bom. Tem umas perguntas aqui no chat para você. Vamos fazer as perguntas, Renato? Não quer que a Karine fale um pouquinho a respeito, Cris, primeiro? Oi? Quer que a Karine comente um pouquinho primeiro? Então, pode ser. Vamos Karine. lá. Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, a participação da professora Marise, dizer o quanto esse trabalho, esse currículo de anos de pesquisa na vitamina D, trouxe aqui para enriquecer essas aulas. Obrigada. E parabenizar mais uma vez o Renato e a Cris por essa iniciativa que nos enriqueceu tanto, né? E me foi pedido para comentar, né, sobre as ações da vitamina D na oftalmologia, mas, como já foi falado, comentado aqui, muitas perguntas estão vindo no chat, muitos alunos perguntando sobre se deve ou não fazer um exame antes, diante desse movimento, da importância da vitamina D, manter níveis ótimos. Inclusive, semana passada, a Sociedade de Endocrinologia dos Estados Unidos até divulgou uma recomendação para que mantivesse acima de 40, entre 40 e 60, visando nessa proteção contra a Covid, né? Então, diante disso, qual a opinião da professora Marise sobre fazer agora o exame ou já suplementar, entendendo principalmente que a gente está nesse momento do inverno, que com menos exposição solar? Eu acho, Karine, que a suplementação, assim, para idoso, a minha conduta é sempre de suplementar, né? Suplementar todo idoso, porque eles realmente têm muita deficiência, eles são as principais vítimas da deficiência de vitamina D. E os doentes crônicos, porque eles se expõem menos ao sol, ele tem uma capacidade de sair menor, né? Em geral são mais restritos, ambientes fechados, a própria inflamação consome a vitamina D, né? Por todo esse processo inflamatório, os indivíduos que têm inflamações crônicas já têm um consumo da vitamina D. Então, assim, uma outra questão sempre que surge é assim, se eu for dosar, quando eu devo dosar? Eu devo dosar depois do verão ou devo dosar depois do inverno, né? Porque existe uma sazonalidade muito grande. Eu não sei se a plateia, Renato, é do Brasil inteira ou é só de São Paulo, né? Porque existe uma diferença muito grande e que Brasil. é pior até para o sul. No sul, isso vai piorando. Então, lá no Rio Grande do Sul, Curitiba, Porto Alegre, a gente já fez trabalho, a vitamina D, a deficiência é ainda maior. Então, eu acho assim que é mais produtivo você suplementar do que ficar dosando para todo mundo, né? Porque muitos não têm acesso à dosagem, né? E hoje em dia, então, ninguém quer sair de casa para nada, tem medo de ir no laboratório, né? Se puder dosar, é claro que é muito melhor, porque você consegue ter mais segurança na tua suplementação, às vezes aumentar um pouco a dose, diminuir um pouco a dose. Mas eu acho que para quem não se expõe ao sol, para quem tem alguma contraindicação até para se expor ao sol, para quem tem essas doenças crônicas, né? E para idoso, eu acho que a suplementação deveria ser universal mesmo para esses grupos. Agora, as doses, para idoso, por exemplo, 2.000 unidades por dia é uma dose boa, que costuma mantê-los com níveis plasmáticos acima de 30 nanogramas por ml.
né? Agora, essa recomendação de 40 eu não vi, não. Saiu agora? Saiu agora no dia 3 de maio, a Sociedade Endocrine Society até recomendando em função, né, com o objetivo de diminuir as formas, os riscos de evolução para formas mais graves da Covid, diminuir a gravidade e mortalidade da Covid, recomendando até doses maiores agora, nesse momento da pandemia, por 2 meses, né? Como se fosse, então seria uma dose quase que meio que de ataque por 2 meses, em que ficou maior até, abaixo de... eu sei que para adultos eles consideram a dose de 10.000 unidades, e se for obesos, até 2 a 3 vezes mais, né? Até me chamou a atenção manter essa dose por 2 meses e depois fazer uma manutenção com uma dose 10.000 menor por dia? Por dia. Eu acho estranho isso ser da sociedade de endócrino. Talvez seja de outra sociedade, porque realmente não é a visão do endocrinologista. Eu acho que 10.000 por dia... Tem trabalhos que usaram 10.000 por dia por até 6 meses, mas já está muito beirando o nível de intoxicação. Mas nesse caso eles restringiram a 2 meses também, foi um tempo menor, né? Talvez num tempo menor você pode fazer, mas não é uma dose tão segura quanto até 4.000 unidades por dia, que aí você pode fazer com segurança, né? A gente tem na farmácia agora, Karine, livre de prescrição até 2.000 unidades de vitamina D, né? Justamente porque o risco é muito pequeno, né? Então, mas doses maiores só com prescrição médica mesmo que eles vendem. Obrigada. E outra coisa que chamou a atenção são esses estudos da Espanha, o outro de Barcelona, que usou 930, usou uma amostra maior, usando o calcidiol. Teria alguma vantagem, ou seria indicado, por exemplo, para hepatopatas, né, Então, a gente não tem aqui no Brasil, né? Eu até comentei com algumas indústrias de vitamina D se não seria interessante produzir. Lá, assim, a questão eu sempre penso no custo, né? Se for aumentar o custo, já complica. Mas o argumento, eu até estava no Congresso Europeu, onde eles apresentaram esse trabalho que eu mostrei aqui para vocês, eu estava na mesa moderando. E aí eu perguntei justamente do custo, e eles falaram que lá o custo não é tão diferente da 25 para o colecalciferol, e que o objetivo foi aumentar mais rapidamente o nível da 25-hidroxivitamina D no sangue, porque justamente não depende daquela passagem hepática, né? Então, você já dá a 25 e já subiria com mais facilidade o nível plasmático, né? Eu acho que logo vai chegar aqui no Brasil, né? Ainda mais se esses estudos da Espanha mostrarem um resultado bom, né? Favorável ao uso do calcidiol. Olha, eu tenho tanta pergunta aqui no chat. Também Tem muita pergunta? Vamos começar com as perguntas? Bastante. Para contemplar todo mundo aqui. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Você acredita no uso de MK7 junto com vitamina D3, pensando em guiar o cálcio para ossos e dentes? MK7 seria o quê? Vitamina K? K2. A K2? Olha, os estudos são poucos com vitamina K. A maioria dos estudos são japoneses e não são grandes estudos, né? E os estudos são mais baseados em dados experimentais ou dados in vitro. Mas a gente, assim, aqui no Brasil, não é difícil você ver deficiência de vitamina K, né? Então, assim, eu não me convenci ainda de que isso agregaria algum valor à vitamina D, né? Ainda não tenho essa convicção, mas pode ser que eu mude aí, se começar a aparecer algum dado mais importante, mas realmente eu não costumo usar, não. Eu dou a vitamina D,
dou cálcio quando necessário, né? Na dose sempre para manter níveis acima, a 25-hidroxivitamina D, acima de 30 nanogramas por ml. O manejo da vitamina D, quando no manejo da vitamina D sobe para 80 a 100 e o pH é 9, você diminui a dose de D para um tempo, dose e volta a usar? Ou como é que você faz esse manejo aí quando sobe? Então, aí você está correndo risco de intoxicação, né? Já está acima do que a gente costuma preconizar. E aí, o que acontece? A gente Desculpa, a partir de quando você acha que começa o risco de intoxicação? De que valor? Olha, se é para ligar a gente acima de 100 nanogramas, já se padroniza que é alto risco para infecção, para intoxicação. Para baixo, não. Para baixo, não, mas claro que tem as suscetibilidades individuais, né? O que a gente tem que fazer nesse caso, né? A gente tem que lembrar que a vitamina D aumenta a absorção intestinal do cálcio. Se o PTH está suprimido, é porque realmente já está acima do que ele deveria estar em relação ao cálcio e a própria ação da vitamina D no paratormônio. Então, para você evitar qualquer risco de intoxicação, é importante acompanhar com o cálcio plasmático, né? E se tiver algum aumento, você pode diminuir a ingestão de cálcio através dos alimentos. Claro que se ele estiver tomando cálcio medicamentoso, suspende o cálcio medicamentoso. Mas quando tem risco de intoxicação, você tira todo o cálcio alimentar. Você tira o leite, tira todos os derivados do leite, né? E é isso que o pessoal que usa essas megadoses para tratar as doenças autoimunes, né, doenças tipo esclerose múltipla, é o que eles fazem. Quando eles usam essas megadoses, eles orientam o paciente a suspender completamente o cálcio alimentar. Só que isso leva a uma perda óssea. Aí o paciente acaba ficando com uma perda óssea no futuro. Mas nessa pergunta, se está chegando em 80 a 100, é porque a dose está excessiva, né? O medo é que isso continue subindo. E lembrando que a meia-vida é de 3 semanas. Então, a cada 3 semanas, essa concentração vai cair à metade. Então, se ela está em 100, daí 3 semanas ela vai estar em 50. Então, dá para você parar, esperar um tempo, espera cair essa vitamina D, e aí você retoma a dose menor para não voltar a ter essa concentração tão alta. Agora, então, seguindo até já, você falou um pouco, mas quais os riscos da suplementação em exagero? Aumenta o risco cardiovascular? Tem um parâmetro para dosagem adequada de vitamina D? Tem, parâmetro é a faixa de normalidade, né, que é entre manter o indivíduo, para a população geral, vamos dizer assim, para a população jovem, ativo, saudável, acima de 20, abaixo de 20 nanogramas, a gente considera deficiência, tá? Mas tem alguns grupos especiais, por exemplo, paciente que tem inflamações crônicas, doenças autoimunes, câncer, ou que tem raquitismo, osteoporose. Para esses indivíduos, a gente prefere manter a vitamina D acima de 30. Entre 30 e 60 é a faixa ideal para manter esses indivíduos. Acima de 30, eu não estou falando mais de vitamina D de reposição, de normalidade, eu estou falando de tratamento, então, farmacológico, porque não é fisiológico você ter concentrações acima de 60 nanogramas por ml. Né? Se você for olhar aí numa população geral, raramente você vai ver alguém com mais de 60 nanogramas por ml, tá? Mesmo quem se expõe ao sol. Então, se você acha que tem que manter acima dessa concentração, isso é farmacológico, isso não é fisiológico. E o que a gente fala em termos de tratar a deficiência, nós estamos falando em manter as concentrações dentro do que é fisiológico, tá? Então, essa diferença é importante a gente sempre lembrar. E é claro que quando você usa doses muito altas, você vai ter intoxicação.
E a intoxicação é grave, gente. É por isso que eu tenho que reforçar sempre isso aqui. Essa intoxicação com hipercalcemia, no longo prazo, o paciente ele nem chega a ter doença cardiovascular, porque ele vai fazer uma insuficiência renal aguda por conta da hipercalcemia. Ele poderia ter complicações crônicas se ele não tivesse a manifestação da crise hipercalcêmica, que a gente chama, né? Ele poderia ter, no longo prazo, litíase renal, calcificação vascular, porque os níveis de cálcio ficariam muito altos, mas ele acaba fazendo uma crise hipercalcêmica com esse quadro grave de desidratação e de insuficiência renal aguda, que às vezes tem que ir para diálise, porque você não consegue controlar, porque justamente essa intoxicação se prolonga por meses, tá? Então, é um perigo, é um risco muito grande. Muito, muito importante esse comentário, porque muitas pessoas pensam em se automedicar com altas doses de vitamina D e que não sabem essa diferença, Exato, que a dose, quando se usa uma alta dose de vitamina D com a finalidade de terapia, é necessário fazer esta dieta rigorosa com restrição de cálcio justamente para evitar esta ação hipercalcêmica. Essa é a diferença, né? Então, eu acho assim, que a gente precisa entender isso. Quem nunca viu uma intoxicação acha que não existe, mas eu já vi várias aí no Hospital São Paulo, ou mesmo na clínica, nos hospitais. Então, tem que ter mesmo muito cuidado, tá, gente? Não é assim. E também, essas megadoses, precisa publicar algum resultado, a gente precisa ver os resultados, ter a segurança de que realmente isso funciona, porque pode até ser que funcione, eu não estou falando que não funcione, não, mas eu só acho que a gente precisa ter estudos para prescrever em que condições, quais os controles que eu tenho que ter, né, desse paciente, né, antes de começar a prescrever megadoses, porque eu sei que tem risco, né, eu preciso ter certeza que tem benefício, porque o risco eu já sei que tem de intoxicação, então o benefício realmente tem que ser demonstrado antes. Parece que os benefícios estão justamente nessas ações não esqueléticas, né? Como o trabalho do professor Michael Hollick, que a professora Marise também já publicou vários artigos com o professor Hollick. Ele mostrou que há uma dissociação nesta ação calcêmica para esta ação não esquelética. Ele mostrou que doses maiores de vitamina D influenciam o maior número de genes, né? Em se tratando desta ação da vitamina D em regular a expressão dos genes, parece que ele mostrou no trabalho publicado na Nature em 2019 que essa ação é dose dependente, né? Separou em grupos que ele deu 600 unidades, 4.000 unidades e 10.000 unidades. O grupo que recebeu a dose maior teve uma expressão gênica maior. Curiosamente, parece haver essa distinção na ação, talvez como a professora explicou, né? Esses mecanismos de regulação endócrina. Aí seriam ação farmacológica, assim como o corticoide, por exemplo, que a gente usa doses maiores, né? Talvez a vitamina D também exista aí, mas aí é uma ação farmacológica. E o que a gente está falando é de tratar uma deficiência. Então, é não deixar o indivíduo com deficiência. E não usar megadoses, porque aí é uma ação farmacológica, não é uma ação fisiológica de reposição. Inclusive, eu vi trabalhos da indústria farmacêutica tentando produzir análogos do calcitriol para tratar o câncer. Eu vi artigos mostrando benefícios no retinoblastoma. E o grande problema, Karine, é que eles têm várias moléculas que eles tentaram modificar justamente para evitar a ação hipercalcêmica do calcitriol, né? Então, são moléculas que são modificadas que você poderia usar e que teria um efeito menor de induzir uma hipercalcemia. E realmente tem várias moléculas, ainda não estão em uso clínico, né? Ainda estão sendo utilizados experimentalmente. E o grande problema é a hipercalcemia que acompanha o uso dessas moléculas. Agora,
a reposição de vitamina D, então, tem várias meta-análises mostrando em várias doenças. Em algumas, não se vê benefício mesmo. Mas em algumas situações, por exemplo, na incidência do câncer, ainda não se conseguiu comprovar benefício, mas na mortalidade por câncer, as meta-análises mostram que a suplementação pode beneficiar, né? E são meta-análises bastante robustas. Então, realmente parece que no indivíduo que tem câncer, melhora a sobrevida se ele tem níveis plasmáticos, e aí não se fala em níveis plasmáticos muito altos, não. Se eles têm níveis plasmáticos acima de 20, 30, já se vê benefício em termos de sobrevida. Talvez também agora, na gênese do diabetes tipo 2, é um outro estudo que está sendo reavaliado, as análises pós-hoc estão mostrando que talvez, aí nesse trabalho, eles usaram 4.000 unidades por dia para prevenir o diabetes, indivíduos que eram pré-diabéticos. E parece que também teve um efeito interessante no sentido de prevenir o desfecho para diabetes. Então, em alguns casos, esses estudos randomizados e prospectivos estão mostrando algum resultado positivo. Em outros, não. Né? Ainda não se mostrou, por exemplo, na esclerose múltipla, tem um trabalho que utilizou até 20.000 unidades por dia e não conseguiu mostrar benefício. Né? Então, assim, ainda estamos aguardando esses estudos para a gente ter conclusões mais A professora Marisa sólidas. também publicou sobre os polimorfismos genéticos, né, envolvidos no metabolismo da vitamina D. A senhora acredita que esses defeitos genéticos podem embasar essas diferenças que nós vemos de pessoas que têm existem polimorfismos fazem em várias... recebem a mesma dose de suplementação, mas não conseguem ter a mesma ação, provavelmente por defeitos genéticos, esses polimorfismos que dificultam a ativação da vitamina D, tem uma resistência aos efeitos da vitamina D, seria isso? Seriam variantes gênicas que podem modificar a atividade, por exemplo, da enzima 1-alfa-hidroxilase, da afinidade do receptor da vitamina D pela vitamina D. Então, são variantes que no conjunto, podem interferir aí na resposta à suplementação, sim, né? E uma coisa que tem sido muito discutida é que, por exemplo, o desfecho para evitar um raquitismo, o nível plasmático para evitar um raquitismo é diferente do nível plasmático para melhorar a sobrevida no câncer, por exemplo. Para a sobrevida no câncer, teria que ter níveis um pouco mais elevados, acima de 30. Mas para evitar o raquitismo, concentrações acima de 15 já seriam suficientes. Então, para cada desfecho, parece que precisa de um nível plasmático ideal. Né? Então, o estudo também depende do desfecho que está sendo avaliado. Vamos seguir nas perguntas. Alguém aqui pergunta que, para conter a miopia, solicita-se que o indivíduo se exponha ao sol 1 a 2 horas em ambiente aberto. É possível dosar a real exposição do paciente ao sol, dosar a vitamina D, saber quanto que o paciente está recebendo? Acho que é essa a pergunta, né, de vitamina D com a exposição solar. Então, aquilo que eu falei no começo, tem tantas variáveis, né, que vão interferir nessa produção, especialmente a hora do dia tem que ser a hora próxima entre 10 da manhã e 3 da tarde. Fora desse horário aqui em São Paulo, a gente não produz vitamina D efetiva, né? E lá para o sul ainda vai piorando, vai concentrando mais o horário de produção efetiva de vitamina D. A estação do ano também interfere, por exemplo, o inverno, o ângulo com que o raio chega na superfície da Terra também não é eficiente. E o que a gente diz de maneira geral é assim, que 10 a 15 minutos por dia, mas depende da cor da pele, da idade do indivíduo, da quantidade, da superfície exposta, né, da vitamina D, da superfície de pele exposta ao sol. Então, e
A cor da pele, por exemplo, é muito importante. Se o indivíduo é branquinho, aquele que tem que a pele bem clara, pouco pigmentada, com 5 minutos de sol, ele já vai produzir aquela dose eritematosa, que em geral produz cerca de 10.000 unidades de vitamina D, né? Na dose quando a pele já está vermelhinha, o que não é indicado, hein, gente? Eu não estou indicando isso, porque senão os dermatologistas vão aqui brigar comigo, porque isso aumenta o risco de câncer de pele, né? Então, o sol, a gente sabe que tem o benefício de produzir vitamina D, mas tem aí os malefícios de levar à lesão da pele e aumentar o risco do câncer, tá? Então, por isso que eu acho que indivíduos com pele muito clara não devem tomar sol, né? Não devem tomar sol nunca. Aqueles com a pele mais escura precisam tomar mais tempo de sol para produzir uma boa quantidade de vitamina D, né? É difícil dizer, porque tem muitas variáveis. De maneira geral, 10 a 15 minutos por dia no sol aí forte seria o suficiente para produzir vitamina D, mas tem todas essas particularidades. Voltando no estudo que você falou, desse estudo brasileiro que foi feito... Deixa eu só falar uma coisa, eu estou vendo aqui os comentários, né, que ele está se citando o Cícero, o trabalho do Cícero. O Cícero não publicou nada, ele nunca publicou nenhum trabalho, ele só fala a experiência dele. Cícero Coimbra, que é professor também da Escola Paulista de Medicina. Então, ele não publica, ele precisa publicar, gente. Eu já falei, inclusive, para ele. Ele tem que publicar os dados, porque o que ele fala, gente, quando você faz um estudo contra placebo, isso sim é que mostra a eficácia, a segurança, né? O estudo não é só para mostrar a eficácia, é para mostrar a segurança. Então, o trabalho do Cícero é o trabalho que ele faz no consultório dele, com os pacientes dele. Então, não dá para você achar que isso é uma verdade, ele tem que publicar. A gente fala em evidência científica, né? Então, falta evidência aí. Você pode até acreditar no que ele fala, mas ele não tem embasamento assim, de evidência científica para fazer o protocolo dele. Ele tem a experiência dele que está passando para vocês. Tem um trabalho que foi uma tese de doutorado, em que ele foi o orientador do Dr. Danilo Finamor, Mas ele publicou? Ele publicou. Eu posso até disponibilizar aqui para a plateia. Aonde? Ele publicou na Dermatoendocrinology de 2013, em que foi utilizado no vitiligo e na psoríase. Foi não foi um duplo cego randomizado, mas serviu de base para uma tese de doutorado, né? Esse foi um trabalho preliminar, né? Então, um trabalho preliminar, mas ele precisa publicar, ele precisa fazer um estudo grande, né, em que ele vai fazer um estudo contra placebo, duplo cego, randomizado, com critérios, né, que é a base da evidência científica. Então, não dá para... A intervenção, né? Se a intervenção funciona ou não, né? Sem bias, né? E também se é seguro, né? A segurança, você tem que mostrar que ele é seguro. Eu acho que não dá para defender ainda isso. Né? Falta evidência. A gente pode até achar que funciona, mas não tem evidência para falar isso. Tá? Então, esse trabalho, vou até ver o trabalho aí que você... Depois você me passa, Carolina? Eu vou enviar. Posso, claro, com o maior prazer. Vou enviar. Bom, mais uma perguntinha. Estão perguntando para você se no estudo brasileiro que você falou, feito pela USP e no Hospital de Campanha, se o resultado não foi tão bom porque o medicamento foi dado em bolo, porque o tempo de ação foi pequeno e também estão questionando se alguns pacientes já não tinham uma vitamina D alta. A média da vitamina D lá era de 20 nanogramas por ml, né? E eles separaram entre quem tinha abaixo de 20, quem tinha acima de 20, e não viram diferença, né? Mas o N é pequeno, eu acho que aí falta essa ação aguda, talvez não seja eficiente. Em bolos, a gente também acha que é questionável o uso em bolos, o ideal seria usar como uma prevenção.
né? Então, para você ter o teu sistema imunológico em ordem, é difícil no momento que você já está com a infecção, já tem uma série de medicações que estão entrando junto, quer dizer, esse benefício, a gente acaba não sendo evidente, você não consegue mostrar esse benefício nesse protocolo. De qualquer forma, foi um estudo que foi feito, então, nesse modelo não funcionou. Isso não significa que você não deve corrigir a deficiência de vitamina D, né? Porque eu acho que o que você precisa é tornar o teu sistema imunológico o mais apto possível para responder à infecção, né? E isso é difícil você fazer quando você já está com a infecção, já está no hospital internado, né? E aí está envolvendo já uma série de outros processos inflamatórios, e a vitamina D realmente não vai ter um papel grande aí. Mas, de qualquer forma, foi um trabalho respeitável e acho que foi publicado numa revista super boa, né? Só tem essas limitações que a gente tem que conhecer, porque todo trabalho tem limitação, né? A gente sempre tem que analisar com cuidado e com critério. E agora uma outra pergunta aqui. Vitamina D em obesos tende a ser baixa pela conversão ou pelo depósito no tecido adiposo? Essa é uma pergunta que ninguém sabe exatamente a resposta. O consenso acha, né, a ideia mais consensual acha que é porque a vitamina D se deposita no tecido adiposo, né? Então, ela é como se fosse sequestrada pelo tecido adiposo e fica lá depositado. Então, você realmente, o obeso tem concentrações mais baixas de vitamina D. Agora, estão perguntando, você já falou o valor da intoxicação, mas estão perguntando aqui o que você faz para combater a intoxicação. Só suspender a vitamina D não resolve. Não, suspender resolve. Se a pessoa não está com hipercalcemia, hipercalciúria, também é bom. Primeiro evento que acontece na intoxicação é aumento da excreção urinária de cálcio. Então, você pode dosar um cálcio em urina de 24 horas, né? Se já tiver aumentado na urina ou no sangue, você tem as medidas que a gente usa para tratar uma crise hipercalcêmica, né, que é uma hidratação. Quando o paciente chega no pronto-socorro com uma crise hipercalcêmica, a conduta é uma hidratação vigorosa com soro fisiológico, isso se ele está tendo sintomas da hipercalcemia. Se você pegar o paciente antes dele ter os sintomas, então ele está lá com cálcio um pouquinho aumentado, mas ainda não está tendo nenhum sintoma, a conduta é tirar a vitamina D e retirar toda a alimentação rica em cálcio. Com essa medida, você já consegue controlar a calcemia desse paciente, tá? O problema é o cálcio no sangue, a dosagem de cálcio no sangue. E aí você espera, deixa ele, vai acompanhando com o nível plasmático. Outro dia eu peguei uma paciente, estava com 600 de vitamina D, né, de dosagem no sangue, 600, e aí era realmente, a cada mês, praticamente caía a metade essa concentração. Então, ela levou aí 4, 5 meses para chegar na concentração normal, né? Quando o paciente chega em crise hipercalcêmica, então ele chega desidratado, até com um quadro de emagrecimento intenso pela anorexia, pela náusea e pelos vômitos, né? E até já num quadro de insuficiência renal, a conduta é você hidratar muito esse paciente com soro fisiológico. Na verdade, a gente fala que é uma hiperidratação, porque o cálcio sai na urina junto com o sódio. Então, você hiperidrata com solução fisiológica para tentar baixar esse cálcio. A gente pode usar furosemida. No caso da intoxicação por vitamina D, ela responde também ao corticoide, ao glicocorticoide. Então, a gente, às vezes, tem que usar, dependendo da situação, 40, 60 miligramas de prednisona durante, pelo menos no período mais crítico, para baixar mais rapidamente esse cálcio, para o paciente sair do perigo, né? E depois, cronicamente, isso que eu falei, tirar o cálcio alimentar completamente e não dar mais cálcio. Às vezes até orientar a não tomar sol, porque se ele tomar sol, ele vai estar produzindo vitamina D endógena, né? Então, essas são as medidas para a intoxicação.
E o que você acha, qual a sua opinião sobre a avaliação de vitamina D em crianças? Em crianças, o que a gente tem visto, nós pegamos um banco de dados do Laboratório Fleury, né? E o que eles viram é o seguinte, a Sociedade de Pediatria recomenda que você suplemente, você dê vitamina D, 400 unidades para criança até os 2 anos de idade. E depois não tem mais recomendação, né, que se mantenha essa vitamina D. Então, o que a gente vê é que a vitamina D nas crianças vai caindo, à medida que elas vão ficando mais velhas, e atinge os valores muito baixos durante a adolescência, né, que é o momento em que eles estão com uma vitamina D mais baixa, tá? Porque eles não tomam sol, alguns deles, né, a maioria talvez. Hoje todos, né? Hoje em dia todos, né? E é o momento em que realmente eles têm deficiência de vitamina D. Mas o recomendado seria, então, para criança até 2 anos, 400 unidades por dia, e a partir daí, 600 unidades por dia, o resto da vida, até a adolescência, porque aí você garante que o nível plasmático está bom. E também na adolescência, que é um momento crítico, que é o momento em que ele está crescendo, que os ossos estão crescendo muito, ele precisa lá da vitamina D para ter uma absorção do cálcio adequada. Então, quando você... É claro que se você pega um indivíduo jovem, que é esportista, que é surfista, que joga bola todo final de semana, a chance dele ter deficiência de vitamina D é pequena. Agora, você pega um que fica lá no videogame, que fica no computador, que não sai de casa, que não pratica nenhum esporte, esse vai ter deficiência de vitamina D, porque é altamente ligada à exposição solar. E para a criança, a mesma coisa. Então, é melhor até você dar vitamina D para elas, para usar essa dose aí de reposição, né? Do que precisa, nem precisa ficar dosando vitamina D. Se você acha que ela tem realmente um comportamento, hábitos de vida que não privilegiam a exposição solar, a vida ao ar livre, vale a pena você dar vitamina D. E estão perguntando aqui, eu vou emendar as 3 perguntas, em saber se tratar todo dia é igual, melhor ou pior que tratar uma vez por semana. Se tratar injetável, é recomendado, se é melhor, se usa. E saber se você acha que nós estamos vivendo uma epidemia de hipovitaminose D. Olha, eu acho que a dose diária, a dose diária e a dose semanal ambas aumentam a vitamina D e são aceitáveis, tá? Eu sempre pergunto para o paciente o que ele prefere, se ele prefere a semanal ou a diária, porque tem muita gente que esquece a semanal. Então, é melhor você tomar todos os dias, né? Porque aí, se você esquecer um dia só que você esqueceu. Se você esqueceu a semanal, você esqueceu 7 dias, né? Então, depende muito do paciente. Quando o indivíduo quando eu vejo que não está subindo a vitamina D dele, dando semanal, eu tento passar para diário, porque eu acho que em alguns casos é mais eficaz você usar diário, especialmente indivíduos que têm algum tipo de desabsorção intestinal, que não absorve bem, né? Então, a gente vê muito bariátrico, né, na endocrinologia, paciente pós-bariátrico, que tem uma dificuldade muito grande de absorver vitamina D. Então, a gente usa diário, tá? Injetáveis, tem até um trabalho que mostra que é menos eficiente o injetável do que o oral. A gente só reserva o injetável para situações extremas, em que indivíduos que têm, por exemplo, tiveram uma doença intestinal muito grave, que não consegue absorver nada do oral, aí a gente tem que lançar mão do injetável, sabendo que não existe para vender, né, comercialmente disponível, industrializado, então tem que ser manipulado. E a manipulação tem que ser em farmácias especiais, porque nem toda farmácia faz injetável. Então, a gente não usa o injetável com frequência, não. Sublingual usa? Sublingual? Olha, até agora eu não vi nenhum sublingual que tenha demonstrado que ele é absorvido pela mucosa, porque ser sublingual, você pode deglutir
que dá na mesma, né? Então, até tem agora um que é uma fitinha, que você põe na boca e você chupa aquela fitinha, ela dissolve na boca, mas, na verdade, você está deglutindo, né? O ideal seria que você absorvesse pela mucosa oral. Aí que é o sublingual. Mas eu não conheço nenhuma formulação que tenha essa capacidade ainda. Seria ótimo, porque nos indivíduos desabsortivos, se você tivesse uma absorção sublingual, seria ótimo. Você já resolveria aí o problema do paciente. Mas eu ainda não conheço nenhum que tenha mostrado que tem absorção pela mucosa. Em geral, você deglute aquilo e acaba sendo oral, de qualquer jeito, né? Agora, tem uma pergunta aqui que eu vou indicar outras, assim, vou emendar outras eu mesma, que estão perguntando para você aqui qual o período indicado para repetir o exame num segmento a longo prazo. E eu vou emendar a questão aqui, que é assim, você está suplementando, né, o paciente com vitamina D. É para a vida toda? É o idoso? Você fala assim, ó, você toma vitamina D, eu vou te esquecer, aí fica tomando a vida inteira. E quanto tempo? Como é que a gente faz esse... Qual é o truque? Quer dizer, qual a recomendação para esse acompanhamento? Aí depois eu vou dar uma complementada aí com uma coisa na oftalmologia, mas eu gostaria de saber como é que eu acho assim, olha, a gente sabe que no verão o nível de vitamina D costuma subir, né, para todo mundo que é saudável, que sai, que anda, faz uma caminhada, vai para uma piscina, vai para a praia. Então, no verão, se você quiser fazer uma pausa, para esses indivíduos saudáveis, você pode fazer, né? Mas para os outros, para os idosos, por exemplo, para os obesos, para os doentes crônicos, eu não costumo fazer pausa, eu falo para ficar tomando a vitamina D, fica tomando direto a vitamina D. De vez em quando eu doso no sangue para ver se ela está boa, né? Em geral, a gente tem que levar em consideração a época do ano em que você está dosando, sabendo que existe um decaimento natural, né? E que ela vai estar mais baixa na primavera, porque é justamente após o inverno, né? Então, quando você for dosar no sangue, você tem que levar isso em consideração. Então, você pode dosar, por exemplo, no inverno ou antes do inverno, porque se ele estiver baixo antes do inverno, ele vai cair mais ainda. Então, você pode ter certeza de que você precisa complementar, né? Agora, também, se está muito baixo, porque às vezes a gente vê paciente com 8, com 10 de vitamina D, e você tem que fazer a dose de ataque. E aí, em geral, a dose de ataque 6 a 8 semanas, eu sempre doso depois da dose do ataque, para ver se você atingiu, porque às vezes você tem que repetir o ataque até ela chegar no nível que você quer, né? Então, aí você dosa com mais frequência. Mas se você já atingiu a dose, já atingiu o nível, já sabe que com aquele nível, tomando aquela dose, ela vai se manter, você não precisa ficar dosando toda hora. Uma vez por ano já estaria suficiente. Agora, fazendo também um gancho, quer dizer, você, só antes de eu mudar a pergunta, você mesmo assim, você suplementa e orienta o sol. Você não tira o sol do paciente. Não, olha, hoje em dia eu não mando tomar sol, não. Se a pessoa está tomando vitamina D, ela não precisa tomar sol. Eu estou dando uma dose já que é para ela não tomar sol, né? Então, não precisa. E também, Cristina, às vezes tem um conceito errado de que precisa do sol para ativar a vitamina D que você está tomando. Não existe, isso não é verdade. Você já está tomando a vitamina D que está sendo produzida na pele quando você toma sol. Então, você substitui o sol pelo suplemento, né? Então, eu não falo para tomar sol, não, porque especialmente o idoso já tem um risco de câncer de pele aumentado. E aí você vai mandar tomar sol, vai ficar pior, né? Então... eu às vezes pego o inverso, o paciente que fala, o médico falou que não era para tomar vitamina D porque eu vou tomar sol e vai ficar tudo bem. Então, assim, também não acredito que só o sol vai fazer o papel aí. Especialmente nas grandes metrópoles, como a gente vive aqui em São Paulo, né? Você tem pouca oportunidade de tomar sol.
Então, eu acho que quem mora no campo, quem mora talvez numa cidade menor, que tenha mais possibilidade de sair na rua, talvez tenha menor risco de ter deficiência de vitamina D. Com certeza ele vai ter menor risco. Alguém que mora na zona rural não vai ter risco de ter deficiência. Quem tem risco é quem mora nas grandes metrópoles, porque é uma endemia, ele é endêmico, né? Como alguém perguntou se nós estamos vivendo uma pandemia de deficiência de vitamina D, sim, por conta da mudança de hábito e porque a gente vive em grandes cidades, com muito menos oportunidade de tomar sol do que se você morasse num sítio, morando, trabalhando na lavoura, caçando, pescando. Então, mudou muito a nossa vida, né? A gente acaba ficando muito mais em ambientes fechados. Por isso que tem deficiência de vitamina D, porque não toma sol, então é muito direta a ligação. Quem não toma sol tem deficiência de vitamina D. Nós, médicos, somos um grupo de risco para deficiência de vitamina D. Agora, arrastando essa conversa para a área da oftalmologia, eu coordeno um setor, né, assim, sempre me dediquei a paciente com doença imunológica inflamatória infecciosa, certo? E eu tenho acompanhado, a Karine está aqui, ela está fazendo uma tese para avaliar esse efeito da na vitamina D em doença imunomediada ocular. A gente não tem resposta ainda, quer dizer, o estudo está apenas engatando, né? O que a gente tem observado é que, eu vou dizer que 99% dos pacientes que a gente atende no nosso ambulatório, eles têm vitamina D baixa mesmo, abaixo de 30, 10, 12, 15. Eu estou pedindo como rotina nos pacientes de consultório. E eu, às vezes, vejo uma vitamina D de 11, quer dizer, o cara com uma retinopatia diabética louca. E aí, a minha pergunta para você, né? Porque é uma discussão até que está gerada aí no chat. Tem uma ideia de que a vitamina D, como um hormônio, né? Ou como um parente aí, como ação parente aos corticoides, né? Ela pode fazer uma imunomodulação, ela pode melhorar o sistema imunológico, e gerou, vamos dizer, esse estudo do câncer, da diabetes, do Covid e tantos outros que a gente vê na literatura. Então, assim, a discussão, no momento, ela é muito grande, talvez até por conta de todos esses fatores que a gente está discutindo aqui. É o sol, é a pele, é a genética, é a epigenética, tem muito fator aí. O que a gente não sabe também é a dose, é o tempo, é um monte de coisa. Mas eu ando com a impressão que, como evidência científica, vale zero, né? Não vale nada, mas eu tenho uma impressão muito forte de que os pacientes com doenças crônicas, com doenças imunomediadas, acabam recebendo um benefício adicional, não, sem eu deixar de tratar, eu não vou deixar de dar imunossupressor, eu não vou deixar de dar tratamento específico para doença nenhuma, mas parece que a adição de vitamina D numa dose boa, ela faz algum benefício, e é isso que a gente está tentando olhar, né? Estamos com um olhar nessas doenças e produzindo evidência, né? O Renato já tem também trabalho com a vitamina D na lágrima, mostrando, quer dizer, tem muita evidência de benefício. Então, assim, são duas coisas, né? Quer dizer, uma coisa é você suplementar num indivíduo saudável que você quer manter um nível bacana. E uma coisa é você usar como uma dose, vou falar uma bobagem grande, mas como se fosse um tratamento ou uma adição a um tratamento para você modular uma doença, enfim, qualquer uma doença imunomediata, infecciosa, inflamatória. Eu queria ouvir tua opinião sobre isso, quer dizer, saber se o caminho é esse mesmo, se é uma ideia correta, você que trabalha muito, tem muito artigo, né, tem muito conhecimento. Eu acho que é uma ideia correta, é uma ideia que a gente precisa justamente investigar, né?
Agora, manter um nível plasmático abaixo de 10 ou 12 realmente tem consequências graves já confirmadas para o sistema músculo-esquelético, isso já não tem dúvida. Então, a gente não devia deixar ninguém com nível abaixo de 20 ou de 30, né? A discussão na literatura é se é 20 ou é 30, mas ninguém devia ter nível abaixo de 20, né? Ninguém. E por benefícios para o sistema músculo-esquelético. Agora, eu também acho que esses níveis podem realmente interferir na resposta imunológica e podem interferir na doença autoimune ou na doença inflamatória do indivíduo. Né? O duro, às vezes, é você demonstrar isso. Exatamente. Comprovar. Por exemplo, será que está certo eu deixar um indivíduo com 12 tomando placebo? Se eu sei que 12 é ruim, para outros motivos, né? Porque eu quero mostrar que para o olho é bom. Então, essa questão é uma grande discussão na literatura. Então, como é que eu vou fazer um protocolo para mostrar que é bom tratando com placebo? Né? Então, tanto é que eles não conseguem, não é permitido, o comitê de ética não permite que a gente faça isso. Mas eu acho que tem, sim, um fundamento. Eu acho que tem um fundamento. E eu acho que as pesquisas que o Renato começou, ele tem que seguir adiante. A gente tem que dar essas respostas, né? Então, dosar na lágrima, poxa, um recurso super interessante, né? Será que usar tópico? Será que a absorção tópica é boa? Não sei se dá para usar isso, mas é claro que precisa de estudo. A gente não pode começar a fazer isso sem ter a comprovação científica, um estudo controlado, para ver também os efeitos colaterais. Né? A gente não quer ver só a eficácia, mas também a segurança de todos esses tipos de tratamento. Eu acho super recomendável que vocês façam essa pesquisa. Agora, pensar no desenho do estudo é que é o X da questão. Isso, desenhos do estudo, porque, como até a professora Marise comentou na aula, existe uma particularidade na dosagem dos hormônios esteroidais que, às vezes, dificulta os desenhos dos estudos, né? E muita controvérsia nas doses, né? Que você acaba... Por exemplo, tem trabalhos na oftalmologia, né, que eu até separei, em que foram evidenciadas também ações até na migração de células, na melhora da cicatrização e reptilização da superfície corneal, mas só também com doses maiores. Então, muitas vezes, olhar para os estudos que não veem um resultado com significância estatística, mas que talvez utilizem doses abaixo dessa necessária. Isso, também, essa é uma outra discussão. Muitas vezes você tem um resultado negativo do estudo, mas porque você usou uma dose baixa, por exemplo. Você poderia ter estudado uma dose mais alta. Mas os estudos são feitos justamente para isso, para você controlar essas situações, né? E aí você fala, olha, com essa dose não foi bom, não significa que uma dose maior não seria bom. Então, não é que você deve jogar o resultado fora, você pode testar se uma dose maior poderia ser eficaz, né? Mas o duro é você... Quer dizer, quem é o teu controle? Quem vai ser o seu controle? É um indivíduo que tem deficiência que você não vai tratar? Se for um estudo curto, até dá para você fazer isso. Se você está avaliando um desfecho que é curto, sei lá, 2, 3 meses, depois você já vai ver uma diferença, você pode fazer isso. Acho que é bem aceitável você propor para o comitê de ética, que é um período curto e que depois você vai tratar todo mundo, por exemplo. Eu acho que dá para aceitar. Mas deixar no longo prazo, não dá. Então, os estudos que são grandes, esses mega trials que foram feitos, por exemplo, para ver câncer e doença cardiovascular, não teve grupo placebo. Né? Os 2 grupos receberam vitamina D. Um recebeu menos, outro recebeu mais. Mas nenhum grupo ficou sem receber vitamina D. Isso já é uma limitação do estudo também. Mas é uma limitação pela ética, né? Porque você não pode deixar alguém com deficiência, porque você já sabe que a deficiência é ruim.
Eu né? acho que é um longo caminho, né? Talvez a compreensão da vitamina D, da importância dos estudos, as coisas estão caminhando, né? Elas vêm se encaixando. Como É, tudo na medicina, não adianta sair gritando aí, a vitamina D vai tratar tudo, vai curar, é aquilo que você falou, virar panaceia, né? Assim, a não, gente não pode. tem que ter a evidência, tem que ter o estudo, tem que ter o preparo, tem que ter o raciocínio, tem que individualizar, é caso a caso, é paciente a paciente, é doença a doença. Então, assim, mas eu acho, assim, na minha humilde opinião de quem não é especialista em vitamina D, eu acho que realmente é por aí. Quer dizer, eu acho que é uma abertura, assim, é um caminho, é uma estrada aí longa que a gente vai andar. Quer dizer, vocês, graças a Deus, já abriram uma alameda enorme aí para a gente, mas eu acho que tem muita coisa, é a transição entre a ideia, né, disso, ah, toma sei lá o quê, vai ficar, come peixe, vai ter vitamina D, não vai, tem que tomar vitamina D, senão você não repõe, quer dizer, é um monte de crença que já foi saindo, né, da frente, e agora a gente já É. tem muito conhecimento Muito para poder dado já, né? A gente já tem dados brasileiros, inclusive, tem vários grupos trabalhando. E vocês, eu acho que assim, vocês têm um campo enorme aí, porque na oftalmo tem pouca coisa sobre vitamina D, né? Então tem um campo enorme. E se você tiver nesse protocolo aí de vocês, se a avaliação dessa lesão for rápida, eu acho até que dá mesmo para fazer um grupo tratado e outro não, né? E desde que tenha uma medida objetiva do que você está medindo, né? Uhum. estamos E caminhando, né, Karine? aproveitando essa expertise da professora Marise, principalmente no metabolismo do cálcio, pensando na segurança desse desenho de estudo, né? A sugestão é que ele seja curto. Acho que tem mais um áudio. Sobre o coração e a alma. Alguém abriu um áudio. Alguém abriu aí o Agora, microfone sem querer. Qual seria, assim, a recomendação de segurança para a preservação dessa parte óssea? Seria densitometrias seriadas, semestrais? Poderiam Eu acho monitorar que o essa massa cálcio, o óssea? paratormônio, o PTH é um bom parâmetro, né? A densitometria só se for no longo prazo, porque antes de 1 ano você não consegue ver nenhuma diferença na densitometria. Então, se o teu protocolo prevê o tratamento de mais de 1 ano, aí vale a pena você fazer. Mas se for menos, aí não adianta. O PTH é mais responsivo, mais rapidamente responsivo e já pode mostrar alguma diferença rapidamente, né? A função renal, o cálcio total, calcionizado. Então, tem alguns parâmetros que dá para monitorar, sim, o tratamento, Karine. Vamos ver se o Renato não quer falar alguma coisa aí. Está quieto, nossa. Ó, a mulherada aqui. Junta a mulherada aqui, ele ficou com medo. Mulherada não deixa ele falar, né, Renato? Primeiras leis, né? Depois a gente. Não, para oftalmo, o que eu vejo, o que a gente tem observado, rapidamente falando, para encerrar também, que já quase 9 horas, né? Os olhos têm todas as ferramentas necessárias para formar a vitamina D3, né? Tem os receptores, tem as hidroxilases também. Então, ele tem como formar a vitamina D. Interessante isso. A gente observou também que, independente se a pessoa toma mais ou menos sol, os níveis séricos são diferentes, mas os oculares não. Os níveis lacrimais, que a gente pesquisa bastante, a gente observou que são bem maiores que os níveis séricos. Isso que chamou a atenção da gente, né? Ou seja, deve ter uma importância razoável para os olhos também, a vitamina D. E está pesquisando ainda nesse ponto. E há uma série de trabalhos mostrando já que, sericamente, os níveis de vitamina D estão mais baixos nas pessoas com doenças oftalmológicas, quase todas as doenças oftalmológicas, em relação aos controles.
E não só pela idade, ele pode pensar que os velhinhos têm, como tem menos vitamina D, pode ter mais problemas, etc. Mas mesmo em casos novos, em casos de pessoas com ceratocone, que é uma doença da adolescência, né, do adulto jovem, a gente observou o nível baixo no ceratocone no sangue desses pacientes em relação aos controles, e o nível muito mais baixo na lágrima em relação aos controles também. Ou seja, tem alguma coisa que a gente tem que observar em cima disso. E só como a Marise comentou sobre absorção sublingual, a gente fez um colírio com a Cássio, né? E vai estar aqui no curso ainda, de vitamina D, um colírio. A gente também está em estudos ainda, mas dá para publicar esse trabalho. E houve uma absorção em 3 semanas de uso de 25% sérico, né? Então é uma área de absorção que ficou mostrada, né? Ou seja, como foi falado, há muita área para se estudar nisso. Eu acho que a vitamina D nos olhos deve ter uma grande importância. E eu acho que a mensagem para a gente, a oftalmologia aqui, já que teve essa aula magna da Marisa, os comentários da Karine, da Cristina também, que a vitamina D tem que ser vista com bastante importância na nossa área, na oftalmologia também. Sem dúvida. Eu acho que você tem toda a razão, Renato, e eu fico curiosa para ver as pesquisas aí evoluírem nisso, né? Acho que tem tanta coisa para a gente fazer, né? Tanta coisa, acho que é legal. Fico animada aí com essa... Infelizmente, a pandemia atrapalhou, né? A pandemia atrapalhou um pouquinho, porque nós tínhamos pacientes sendo estudados, né? Atrapalhando Infelizmente. bastante, bastante. Vamos ver. Até o final do ano, quem sabe tudo isso resolve. Bom, o importante é que a gente vai retomar na hora que for seguro, né? E aí vai dar tudo certo. Claro, vai dar tudo certo. Uma hora já, se Deus quiser. Bom, pessoal, olha, a conversa está ótima, eu sempre falo, acabou, mas é que a gente tem um horário para encerrar. Eu estou aqui respondendo em tudo que é mídia, aqui os comentários, parabéns para você. O Mauro Campos está aqui comentando sua aula comigo, ele teve que sair, também disse que ficou super grato de ter podido assistir sua aula. Eu acho que todo mundo, assim, eu te agradeço muito a disponibilidade, né, da sua participação. Realmente. Espero... 2 horas, né, com a gente. Obrigada, gente. Eu que agradeço aí todo esse entusiasmo, que me entusiasma também. Esperamos contar com você nesse caminho aqui, desse ambulatório aí que a gente vai começar esses estudos, que, se Deus quiser, vão sair. Obrigada a todo mundo pela participação. Obrigada. E até já, né? Obrigada, gente. Boa noite a todos, bom descanso e obrigada pelo convite mais uma vez.